que aí vai ficar essa verdade na tela. Deus não aliviará sua mão de juízo soberano sobre quem quer que seja. Deus não aliviará a sua mão de juízo soberano sobre quem quer que seja. A cidade de Nínive era grande, sim. Era marcante na sua história. Daqui a pouco eu vou citar mais alguns dados aqui, sim. 2:7, Naum chama a cidade de Nínive como a cidade rainha. Só que fala de um tom de juízo. A cidade rainha está despida, levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. No capítulo 3, versículo 1, a Nínive é chamada de cidade sanguinária. E já tenho dito aqui tantas vezes como que os assírios eram notabilizados, reconhecidos no seu tempo como um povo sanguinário, maldoso. Capítulo 3, versículo 4, e nós abordamos isso em detalhes na quinta-feira passada. Nínive é chamada de a bela e a encantadora prostituta, mestre de feitiçarias. E vamos prosseguir a leitura então, no capítulo 3, a partir do versículo 8. Nínive, a embriagada vulnerável, e Nínive, a enferma abatida. São imagens que Naum recebe por revelação. Eu fiz um lapso temporal aqui, aproximado desse texto para o fim da cidade de Nínive. Algo em torno de 60 anos. Tá bom para você? Não foi um relato escrito pós a queda, em 605. Foi um relato aproximadamente algo em torno de 660. Então nós estamos falando de algo realmente... Não, no caso, antes de Cristo, tem que prosseguir, né? Algo em torno de 667, 68. Para mais de 60 anos. Nínive se orgulhava de ser uma cidade inexpugnável. Era uma cidade imensa, mesmo para os padrões da época. Ela tinha cerca de 100 quilômetros quadrados de área. Era uma cidade protegida por uma dupla muralha, com 18 quilômetros de comprimento. Tinha 15 portas. Os edifícios eram construídos com tijolos de barro e de madeira. Palácios famosos estavam ali, entre eles o Palácio de Senaqueribe, o mais famoso, com salas decoradas, com relevos e inscrições. Era um povo idólatra, por isso que haviam vários templos na cidade. De destaque, templo de Nabu, deus da sabedoria, e templo de Ishtar, deusa do amor e da guerra. Há quem coloque a população de Nínive cerca de 100 mil habitantes. Era um centro comercial importante, vendia tinha um mercado em todo o Oriente Médio, era um centro cultural e artístico de qualidade, rica produção literária, inclusive havia uma biblioteca, as do mundo antigo,
não se tem notícia de uma outra similar a que havia em Nínive. Uma cidade antiga, foi fundada 6.000 anos antes de Cristo. O apogeu está nessa época, século 7 antes de Cristo. De sua destruição, ela só foi voltada a ser pesquisada, o alvo de redescobertas, já no século XIX. Nínive é lembrada como centro de poder, cultura, comércio, mas ela foi destruída em 612, 608, 605, após um longo cerco de vários anos, numa aliança entre medos e babilônios. O cerco aconteceu quando eles represaram os rios, sobretudo o rio Tigre, impedindo a entrada de água e de alimentos. Depois houve saques, incêndios, destruição total de palácios, de templos, de edifícios. E o rei, à época, morre durante a batalha. Mas cerca de 60 anos atrás, olha só que um homem de Deus chamado Naum disse, a partir do versículo 8 do capítulo 3. Será que você é melhor do que Tebas, que estava situado junto ao Nilo, cercada de águas, protegida pelo mar e tendo as águas por muralha? A Etiópia e o Egito eram a sua força, força sem limites. Put e Líbia eram seus aliados. Todavia ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro, também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes e todos os seus grandes foram presos concorrentes. Imagina isso. Também você, Nínive, será embriagada e se esconderá. Também você procurará um refúgio contra o inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras, com figos prematuros. É só sacudir a figueira, que os figos caem na boca de quem os há de comer. Imagina essa cena. O Senhor sacudindo a figueira. Chega uma hora que o Senhor sacode as nações. Sacode os homens orgulhosos. Eis que os seus soldados são como mulheres. Os portões do seu país estão completamente abertos para os seus inimigos. O fogo destruiu as trancas. Agora a imagem muda para uma enferma batida. Tire água para o tempo do cerco, reforce as suas fortalezas, entre no lodo e pise o barro, pegue as formas para fazer tijolos. No entanto, você será consumida pelo fogo e exterminada pela espada, como folhas devoradas pelos gafanhotos. Multiplique-se como os gafanhotos, tornem-se tão numerosos como eles. Os seus negociantes, repare agora só uma curiosidade no tempo dos verbos, tá? Os seus negociantes eram mais numerosos do que as estrelas do céu, mas como gafanhotos bateram asas e voaram. Os seus príncipes eram como gafanhotos, e os seus chefes como gafanhotos grandes, que pousam nos muros em dia de frio. Quando o sol aparece, voam embora e não se sabe para onde vão. Olha só que imagem que Naum recebe de Deus aqui por revelação. Versículo 18. Os seus pastores, os seus líderes, dormem. Ó rei da Síria, os seus nobres
cochilam. Como é bom fazer um paralelo com o Salmo 121, que diz que o guarda de Israel não dorme nem cochila, né? Nosso Senhor não dorme nem cochila. Mas os nobres da Assíria cochilam e os pastores dormem. O seu povo está espalhado pelos montes, não há quem possa juntá-lo. Versículo 19, prenda a respiração, vamos lá. Não há remédio para o seu mal. O seu ferimento é grave. Todos os que ouvirem falar do que aconteceu com você, baterão palmas. Pois quem não foi vítima da sua crueldade sem fim? Quem? Queridão, queridona, dê 2 cliques aí, meu querido. Essa imagem dos versículos 8 a 13, dessa mulher bêbada, ela é forte demais. O Senhor está dizendo, através de Naum, que assim como os assírios haviam, no ano 663, sitiado a cidade de Tebas, represado parte do Nilo, e Tebas buscando ajuda da Etiópia e do Egito, de Put, de Líbia, lá no norte da África hoje. O Egito também ali está na África, pegando uma região onde hoje é um país que também alcançava o Império Egípcio, chamado Sudão, hoje dividido em Sudão e Sudão do Sul. Imagina no mapa mundi, se você tem facilidade com geografia, senão você imagina ali toda aquela extensão do Nilo, maior rio do mundo em extensão. O Senhor diz para Nínive: você lembra do que você fez com Tebas? Você vai cair também. O profeta Isaías havia dito antes de Naum, Isaías 31, 8 e 9. A Assíria cairá pela espada, não de homem. A espada, não de um ser humano, a destruirá. A Assíria fugirá diante da espada, e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. De medo não enxergará a sua rocha de refúgio. Os seus príncipes apavorados desertarão a bandeira, isto é, abandonarão o campo de batalha. Diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha está em Jerusalém. O que aconteceu com Tebas, também chamado em algumas versões No-Amon. Tebas é uma cidade que vai aparecer em outros textos da Bíblia, Jeremias 43, 25, Ezequiel 30, 14, 16, e aqui Naum 3, 8, numa cidade imponente, importante. John MacArthur fala de que era uma grande cidade, a ponto de ter sido a capital do sul do Egito. Ficava a 650 quilômetros do Cairo, onde hoje é a capital. Foi uma das mais majestosas civilizações do mundo antigo. A cidade de Tebas havia 100 portões, um templo de 100 metros de comprimento, 50 de largura. Havia uma rede de canais na cidade. E ela foi destruída em 663 por um rei assírio chamado Assurbanipal. Nínive, que também estava cercada por rios e, sobretudo, às margens do rio Tigre,
Desfrutava da segurança de haver conquistado todas as nações ao seu redor, mas Deus avisa, seu fim será o mesmo. Tebas, ou Noamon, era uma cidade bem protegida, estava no Baixo Egito. Para lembrar um pouco da geografia da África de hoje, ao norte havia a Etiópia. Ou melhor, Baixo Egito ao norte e Etiópia ao sul. Próximo de onde hoje tem um país chamado Líbia, tudo ali no norte da África. Num relato pelo próprio Assurbanipal, resgatado na história assíria, em um documento, Assurbanipal deixou o seguinte relatório para a posteridade. A cidade inteira minhas mãos capturaram. Prata, ouro, pedras preciosas, todo o conteúdo do palácio, tudo que havia, roupas coloridas, tecidos, cavalos e pessoas, homens e mulheres. Tá bom, Assurbanipal, mas agora Deus manda dizer, você acha que é melhor? Eu e você conhecemos pessoas, amados e amadas, e que essa palavra lhes cairia muito bem. Você acha que é melhor? Quem é você? Quem é o homem para se gloriar? Quem é o filho do homem para bater no peito e dizer o seguinte, eu sou? Nínive agora terá de beber o cálice da ira de Deus. Por isso essa imagem da embriagada. Versículo 10 diz que assim como Noamon, Tebas, foi levado ao exílio, foi para o cativeiro, filhos despedaçados, sobre os nobres lançaram sortes, os grandes foram presos com correntes. O que diz o versículo 11? Também você, Nínive, será embriagada e se esconderá. Também você, uma expressão que a gente encontrou em Isaías no texto que eu citei, procurará um refúgio contra o inimigo, mas todas as suas fortalezas são como figueiras, com figos prematuros. É só sacudir a figueira, que os figos caem na boca de quem os há de comer. E aí, queridão, preste atenção aqui na ironia da linguagem de Naum. Os seus soldados são como mulheres. Você imagina chamando soldados fortemente armados e treinados, os assírios, os sanguinários, vocês são como mulheres. Vocês não são homens. E os portões do seu país estão completamente abertos para os seus inimigos, e o fogo destruiu as trancas. O Salmo 75, versículo 8, o texto diz, porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espumeja, cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até a última gota todos os ímpios da terra. O profeta Isaías disse, Isaías 63, 6, na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando seu sangue no chão. Nínive está tão fragilizada que o Senhor diz o seguinte, é só sacudir a figueira. Essa é uma disciplina que Deus está orquestrando, amados e amadas, a fim de que Nínive conhecesse o Senhor da forma mais dura possível. Existem momentos, situações em que Deus pune o seu povo para trazê-lo mais para perto dele. É um combinado de Deus com o seu povo eleito.
Mas nós não estamos tratando aqui de um povo eleito, nós estamos tratando de um povo apóstata, um povo rebelde, a quem o Senhor diz, para estes não tem remédio, versículo 19. Não há remédio para o seu mal, porque o seu ferimento é grave. No Novo Testamento, a Babilônia também é uma bêbada. Se você for ver comigo em Apocalipse 17, versículos 6 a 8, João diz, na ilha de Patmos: então vi a mulher embriagada. Esta mulher embriagada, esta Babilônia, essa meretriz, ela está embriagada com o quê? Com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, João Batista diz, João o evangelista, não é? O que está ali em Patmos, quando a vi, admirei-me com grande espanto. O próprio João ficou espantado. O que é isso? O que significa essa visão? Nínive está embriagada, bebeu o vinho da ira de Deus. A Babilônia, nos últimos tempos, que esse sistema maligno que rege o mundo, também será como uma mulher bêbada. O livro de Apocalipse fala de duas mulheres, dois povos, duas cidades. A mulher que representa o povo de Deus e a mulher que representa a grande Babilônia. Uma cidade, Babilônia, e uma outra cidade, Jerusalém, que não é a Jerusalém de hoje. O texto bíblico diz claro que é a Jerusalém que vai descer do céu. O Senhor explica então, está lá em Apocalipse 17, 6 a 8, para João. Por que você ficou admirado? O anjo falou, né? Eu vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres e que leva a mulher. A besta que você viu era e não é mais. Está para emergir do abismo, caminha para a destruição. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Queridão, queridona, nós vivemos em um tempo em que a gente precisa, como povo de Deus, rever as nossas posturas. Temos estado agitados demais. Temos nos distraído demais com as coisas deste mundo, deste sistema babilônico. Diante desse texto, nós precisamos considerar severamente de que lado nós estamos na história. Ao término desta mensagem, vai ficar muito claro para a gente que o fato da gente viver nesse mundo cuja nossa concentração em relação às coisas de Deus estão tão superficiais, onde vivemos um individualismo tão exagerado, onde as nossas vidas são regidas pelo toque do celular, onde a gente se vê bombardeado por crises, onde a gente encontra pouco tempo para pensar, para responder aquilo que nos está acontecendo de maneira bíblica. Quer ver uma cena aqui de um artigo que li de Rubens Múzio? Nós levantamos já cansados, quando o relógio determina.
Muitas vezes estamos insensíveis às manchetes trágicas de jornais que nos parecem próximas, mas ao mesmo tempo tão distantes. Quantos de nós, queridão e queridona, nos vemos sem tempo para orar a Deus, meditar na sua palavra, nos lançamos a mais atividades. Buscamos o sucesso, a produtividade, estamos esgotados por inúmeras operações mecânicas, técnicas, estamos sufocados, esgotados, apressados, confinados, sem tempo para as pessoas que amamos. Eu fico me perguntando se nós não estamos no caminho de Nínive e no caminho da Babilônia. Estamos nos perdendo. Estamos nos desumanizando a cada dia. O livro de Naum é um clamor. É um clamor para que haja arrependimento por parte do povo de Deus. Dando um clique, meu queridão. A imagem final do livro de Naum é de que o povo a quem o Senhor vai estar trazendo juízo é como uma mulher enferma abatida. A Síria até vai se levantar, vai tentar se defender. Nínive não vai aparecer mais na história. Mas o João, na ilha de Patmos, vai usar a terminologia Babilônia para representar justamente essa sociedade sem Deus, a quem o Senhor vai chegar um tempo e vai dizer: chegou o tempo, acabou. As imagens que a gente tem a partir do versículo 14 para terminar este livro são empolgantes. Tire água para o tempo do cerco. Em outras palavras, está dizendo o seguinte: olha, vocês vão tentar se salvar. O cerco durou vários meses. Reforce as suas fortalezas. Entre no lodo, pise o barro, pegue as formas para fazer tijolos. No entanto, você será consumida pelo fogo, um fogo inextinguível. Exterminada pela espada, como folhas devoradas pelos gafanhotos. A ideia de gafanhotos na Bíblia, como Joel vai estar usando na sua profecia. Tempos de destruição. Multiplica-se como os gafanhotos, torna-se tão numerosos como eles. Calvino vai dizer que o esforço e o cuidado não apenas de nada lhe servirão, mas também resultarão em sua ruína. Porque o Senhor está decretando e declarando maldita a arrogância daqueles homens, pelo fato de que eles confiavam em seus próprios recursos. A ideia dos gafanhotos aqui, amados, é assim como o gafanhoto não deixa nada por onde passa, destruindo toda a folhagem, não sobraria nada de Nínive. Nada. Versículo 16, os seus negociantes eram mais numerosos do que as estrelas do céu, mas como gafanhotos bateram asas, voaram, sumiram. Cadê a glória? Anos mais tarde, quando Nabucodonosor vai estar na Babilônia, que dominou toda a região do mundo, os babilônios, junto com os medos, conquistaram a cidade de Nínive e a destruíram. Chegou um momento em que Nabucodonosor resolveu se considerar mais do que Deus. E o que lhe aconteceu? Quando ele se proclama, quando ele permite que no seu coração houvesse orgulho,
o Senhor mostra as suas credenciais. O Senhor incomoda o coração de Nabucodonosor, capítulo 4 de Daniel, a partir do versículo 28. Tudo isso de fato aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: esse reino lhe foi tirado. Está prestando atenção? Esse reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas, a sua morada será com os animais selvagens, você comerá capim como os bois, e passarão 7 tempos, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. O nome do transtorno que Nabucodonosor teve é lincantropia. Se tornou como um animal. Versículo 33, no mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas, e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. E Deus ainda teve misericórdia, porque diz que ao fim daqueles dias, Nabucodonosor deixou registrado: eu, Nabucodonosor, aquele que havia dito, não é esta grande Babilônia que eu construí para a casa real com o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade. O versículo 34 diz: levantei os olhos ao céu. Olhe para mim. Levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada. E o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que Ele faz. Tá bom para você? Por isso que os 2 últimos versos de Naum são de lástimas. Os teus pastores dormem, ó rei da Síria. Os seus nobres cochilam. No capítulo 2, versículo 5, Naum diz: os nobres são chamados, mas tropeçam no seu caminho. Eles estão tropeçando. Aqui eles já estão cochilando. Pastores aqui não são pastores religiosos, líderes, são governantes e príncipes tributários. Heródoto vai registrar nos seus anais da história
que estes foram os primeiros a fugir, abandonando Nínive. Um outro historiador da antiguidade, chamado Teódoco, diz que quando o inimigo encerrou o rei na cidade, muitas nações se revoltaram, cada uma passando para o lado dos sitiantes, né? Daqueles que estavam tomando ali os sítios, os medos e os babilônios. O rei enviou mensageiros aos súditos, exigindo poder para socorrê-lo. Ele se julgava capaz de suportar o cerco, confiava de que a cidade não seria tomada. Mas, queridão, queridona, quem me ouve, não sobrou ninguém para ajudar. Não há remédio para o seu mal, diz o versículo 19. O ferimento é grave. E todos os que ouvirem falar do que aconteceu com você vão bater palmas, vão celebrar. Pois quem não foi vítima, é um livro que termina com uma pergunta, né? Quem não foi vítima da sua crueldade sem fim? Gente, Nínive recebeu o sopro da morte. Ela jamais se recuperaria. Todos que ouvissem essa notícia se alegrariam. Uma cidade que antes devastava nações com atrocidades e crueldades, agora a notícia da sua queda traz alegria e felicidade, júbilo. E aí, queridão e queridona, está preparado para a ponte que eu estou fazendo com a Babilônia do Apocalipse? Capítulo 18 de Apocalipse, 2 e 3. Chegará um tempo que a Babilônia também vai cair. Caiu, caiu, diz o texto. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu, a grande Babilônia. Ela se tornará morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Caminhando para o fim, é muito importante você ouvir esse link que eu estou fazendo de Nínive, sua destruição, a partir de 612, e a queda da grande Babilônia num tempo que será um tempo pleno para o Senhor. É importante também você entender que a Babilônia é mais do que um símbolo, é mais um símbolo do que um lugar. Essa Babilônia representa os tempos de Babel, lá em Gênesis 11, representa a Babilônia de Nabucodonosor, no livro de Daniel, a Roma dos Césares, no período do João, na ilha de Patmos. Com toda a honestidade e sensibilidade que eu tenho e carinho, mas a Roma também dos papas, Igreja Católica Apostólica Romana, não é à toa este nome completo, e todos os impérios do mundo que se levantaram contra Deus e contra a sua igreja, incluindo os impérios do mal que se levantam contra o povo de Deus hoje, na geopolítica internacional. A Babilônia aqui não é apenas a Babilônia escatológica que está lá, no final da história. É a Babilônia atemporal. É esse mundo de sedução que a gente vive nos nossos dias. Esse mundo arrogante, sedento de prazer. Esse sistema que nos causa medo, talvez não seria a melhor palavra, mas nos deixa
apavorados e despertos quanto se de fato, amados, nós como igreja do Senhor Jesus estamos lidando com a Babilônia com as armas corretas. E as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Nós vivemos, amados, em uma grande Babilônia. Uma cultura, uma filosofia anticristã, de gente que já abandonou a Deus para viver conforme os desejos da sua própria carne. Semana passada eu estava lendo um boletim e vi uma história muito interessante de alguém que estava questionando um pai porque estava criando seu filho com os valores do cristianismo, resguardando o seu filho de tantas influências deste mundo, tentando resguardar, né? Porque a nossa luta é muito grande. E aí, queridão e queridona, acusaram esse pai dizendo o seguinte: você está fazendo uma lavagem cerebral no seu filho. E ele respondeu: sim, mas eu estou fazendo com água limpa. Aleluia. Nós estamos enviando os nossos filhos para a Babilônia. E como Daniel, eles precisam ir mesmo na Babilônia. Eles não são da Babilônia, mas estão na Babilônia. Relendo o livro de Daniel essa semana, para uma série que eu vou estar pregando numa conferência, mudar os nomes de Daniel e de seus amigos. Daniel e seus amigos tiveram que passar por um currículo da faculdade, a maior universidade do mundo, a Universidade da Babilônia. Mas eles jamais tiraram de Daniel e de seus amigos a consciência de que eles não eram de lá. Um dos grandes desafios, amados e amadas, que nós temos neste mundo é isso. E aí vem as aplicações, Iago. Primeiro, não se deixe abater. Porque às vezes dá vontade de se abater, gente. Mas se alegre. O nome Naum significa o quê? Quem pegou isso desde o início da mensagem? Consolo. É o mesmo sentido da palavra Noé, do nome Noé. Consolo. Nós precisamos tirar consolo do livro de Naum. Há consolo em saber que Deus pune sim os que conspiram contra ele, nos moldes de Nínive. O nosso Deus é um Deus, sim, que está agindo em nosso favor. O moinho de Deus anda devagar, William Cornell, mas mói. Quanto mais admirável for sua paciência e generosidade agora, mais terrível e insuportável será aquela fúria que surge de sua bondade abusada. Nada mais suave do que o mar, mas quando agitado em uma tempestade, nada se enfurece mais. Nada é tão doce quanto a paciência e a bondade de Deus. Agora, nada é tão terrível quanto a sua ira quando pega fogo. Deuteronômio 32, 35 diz: a mim pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo quando o pé deles resvalar, porque no dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. Nós somos chamados neste mundo, amados, a manter o nosso testemunho de resistência. Porque Paulo vai dizer aos Romanos 12, 19, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. É difícil, é tenso. As notícias dos jornais, os ataques, tudo isso nos perturba, amados.
Mas não se deixe abater. Alegre-se no consolo de que Deus vai punir todos aqueles que conspiram contra Ele. Uma outra aplicação, Iago diz assim: o fim dos arrogantes será aterrador, porque Deus não se deixa escarnecer. O que o homem planta, ele colherá mais cedo ou mais tarde. De Deus não se zomba. Gálatas 6:7. Não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gente, o mundo todo está toda hora gritando em nossos ouvidos. Mídias sociais, televisão, colegas de trabalho, faculdade. Quem me disse vai saber o que eu estou falando. Muitos amigos descrentes que temos a toda hora nos propondo um modo de vida que parece ser mais prazeroso. Nós somos tentados 24 horas. Mas esse mundo extremamente sedutor, profundamente perigoso e devorador, conhecerá o seu fim, porque Deus fará justiça. Aquele que perseverar até o fim será salvo. No chamado sermão escatológico de Jesus, nós encontramos esse recado. E vale para a gente não desanimar. Mateus 24 e 25. Vale a pena você ler. Mas há uma parábola que eu quero terminar com ela. Mateus 25, a partir do versículo 1. Chamada parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes, 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram o óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, às vezes até a gente, vamos combinar uma coisa, a gente acha que está demorando, né? Todas ficaram sonolentas e adormeceram. É importante dizer que todas, né? Até as prudentes. Tem coisa, amados, que a gente passa nesse mundo que até as prudentes, que até os homens e mulheres de Deus também patinam, também derrapam. Mas versículo 6 diz que à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo. Saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas, e as imprudentes disseram às prudentes: deem-nos a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: estão comigo? Não. Porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem, comprem óleo para vocês. Saindo elas para comprar, chegou o noivo. As que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Chegará um tempo, amados, que a porta vai ser fechada. Hoje a porta está aberta. Ou quem gosta de
de imaginação apenas encostada. Mas chegará um tempo que a porta será fechada. Mais tarde chegaram as virgens e prudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Repare que o noivo não disse: vocês não me conhecem. Porque há muita gente que conhece a Jesus, mas vai ficar do lado de fora. O noivo diz: eu não conheço vocês. E aí Jesus termina a parábola com uma advertência. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Na quinta-feira passada, pode parecer um tom irreverente, mas eu disse que era como se Naum tivesse dito para a Síria: a Síria, a sua hora vai chegar. Só que hoje, amados, mais do que nunca, o Senhor continua dizendo para todos nós: a hora do juízo dele virá. E dando 2 cliques aí, grande Iago, para ficar essa frase: Deus não aliviará a sua mão de juízo soberano sobre quem quer que seja. Em outro texto que você conhece muito bem, vai ter gente dizendo: em teu nome não, em teu nome não. Não. Eu não conheço vocês. Eu tenho compromisso com o meu povo. Por isso que Naum, amados, por mais que a gente termina e fica assim um senso de: meu Deus, que livro difícil. Não é. É um livro que anuncia o Evangelho. Naum 1:7 é o coração do livro, na minha modesta opinião. O Senhor é bom. É fortaleza no dia da angústia. E conhece os que nele se refugiam. Me faz lembrar o Salmo 1, né? Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quando você se lembrar de Naum e dessa série de mensagens, pensa nisso: o Senhor é bom. O Senhor é uma fortaleza no dia da angústia, para aqueles que nele confiam. Ele conhece os que nele confiam. Por isso que, querendo Deus, queridão e queridona, na próxima quinta-feira, começa uma nova série sobre o livro, na carta de Paulo aos Filipenses. A nossa alegria tem nome. Jesus é a nossa alegria. Abaixe sua cabeça, queridão e queridona, e diga: Deus, 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 eu fui consolado com essa mensagem. Eu fui consolado com esta série de mensagens. Por mais dura que ela tenha sido, eu posso dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive, e por minha causa ele se levantará. Mantenha
a sua vida, a sua lamparina cheia do azeite. Para que mesmo que você dormite, cochile, de tanto cansaço e pressão deste mundo tão cruel, ao ouvir o noivo que chegará, meia-noite, se ouvirá: o noivo chegou. Que você vá ao encontro dele, preparado. Porque quando a porta fechar, a pergunta que não quer calar é: de que lado da porta você vai estar? Do lado de dentro ou do lado de fora? Deus, essa é a tua palavra. O Senhor não está de brincadeira. A sua palavra não é um entretenimento, não é uma historinha. Ninguém está aqui para divagar. Nós estamos aqui para considerar e refletir. A sua justiça não falha e nem tarda. Aquilo que o Senhor se revelou na sua palavra será cumprido, acontecerá. Torna-nos mais despertos, ó Deus. Ajuda-nos a tomarmos decisões corretas, mesmo que nos custem um preço a pagar. Mas que, como Hebreus 11 vai retratar, que olhemos à frente de nós, na recompensa que vamos receber. Seja com teu povo, Senhor, nesta noite. Faça com que levemos mais a sério a tua palavra. No nome de Jesus. Amém. E amém. Ore silenciosamente, queridão e queridona.